Boa noite a todos, Shalom. Nosso desejo é que, aonde você estiver, participando dessa meditação, desse estudo da palavra, você esteja sendo alcançado por Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, você, sua família, seu lar. Hoje, dia 5 de novembro, e mais um dia para meditarmos na palavra, como a gente faz às terça-feira, compartilhar um pouco da palavra e orarmos. Daqui a pouco a gente vai orar. Queridos, o texto de hoje ainda continua no livro de Mateus, igual da semana passada, atrasada, e hoje a gente vai extrair o seguinte título do livro de Mateus: Os sinais de alerta, de advertência de Jesus Cristo sobre a sua volta e o fim do mundo. O tema desse estudo que nós estamos fazendo de uns dias para cá é os obstáculos da última volta da maratona da salvação. Ou seja, os obstáculos, as dificuldades da última volta, da última caminhada de fé, de salvação aqui na Terra. Por que é a última volta? Porque em Mateus 24, Lucas 13, Lucas 21 e Marcos 13, o Senhor Jesus deixa bem claro quais seriam os sinais que antecederia o fim do mundo e a sua volta. Nós estamos estudando esse assunto já há alguns dias, já deve ter umas 2 lições, aí, uns 2 estudos gravados no canal do YouTube. Quem não assistiu pode assistir. E hoje a gente continua. As primeiras lições aí a gente viu o Senhor falando sobre os sinais da sua volta: guerra, rumor de guerra, terremoto, nação contra nação, pestes e vários sinais. Ele elenca aí no capítulo 24. Hoje a gente continua estudando mais algumas coisas, alguns sinais de alerta do Senhor. E a gente começa com, escreveu sobre esse assunto, Mateus capítulo 24. O primeiro evangelho, escrito por Mateus, que leva o nome dele. Mateus 24, a partir do versículo 24. Então o tema é os sinais de alerta, de advertência do Senhor Jesus sobre a sua volta e sobre o fim do mundo. E eu extraí 3 palavras aqui que eu já começo passando para vocês, que a gente vai ver daqui a pouco. Essas 3 palavras praticamente estão nos 3 textos, mas onde está todas as 3 é em Marcos, no capítulo 13. E as 3 palavras são olhar, vigiar e orar. E eu repito, olhar, ou seja, observar o que está acontecendo, vigiar, tomar cuidado, ficar atento, não ficar despercebido, e orar. Essas 3 palavras é de Jesus: olhai, vigiai e orai. Deixa eu ver se eu consigo autorizar. Pastora Fátima, seja bem-vinda. Texto de hoje, Mateus 24, a partir do versículo 34. O tema de hoje: os sinais de alerta e de advertência de Cristo sobre sua volta e o fim do mundo. 3 palavras que eu destaquei do texto: olhar, vigiar e orar. Vamos para o texto, queridos, de Mateus. Versículo 24 em diante. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quais coisas? As coisas que ele falou desde o primeiro versículo do capítulo 24. Está lá várias coisas, vários sinais que o Senhor deu sobre o fim. E ele fala que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E a gente olha para as coisas que ele falou, não se vê nenhuma que não aconteceu ou que não está acontecendo. E aí ele fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não
hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. Os sinais, o tempo, ele deixou claro aí. Agora, o dia e a hora é que ninguém sabe, nem os anjos, somente Deus Pai. Agora ele começa a passar para nós algumas advertências, queridos, e eu quero que você preste atenção nessas advertências do Senhor, nessa parte final do capítulo de Mateus. Aí ele fala, como foi nos dias de Noé, vai ser também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, será também no tempo próximo à vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé? Ele falou que nos dias de Noé, nos dias que foram anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora ele começa a passar um sinal de alerta, de advertência, passando para nós que vai ser semelhante à época de Noé. E ele diz que na época de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas não prestaram atenção nos sinais, estavam despercebidas, estavam como se nada tivesse acontecendo, comendo, bebendo, festando, casando, dando-se em casamento, enfim, trabalhando, e não estavam nem aí preocupados com nada que ia acontecer. Para eles estavam tudo normal, não tinha problema nenhum, não vislumbravam nada de anormal, não vislumbravam nenhum problema pela frente, nenhuma circunstância grave, não viram nada. E, quando pensaram que não, Deus fecha a porta da arca e manda o dilúvio, e o dilúvio leva a todos da época de Noé. E o Senhor Jesus está dizendo que também, na época da sua volta, seria a mesma coisa. O mundo, as pessoas estariam desapercebidas, desatentas com a parte espiritual. Não estariam vendo nada, não estariam percebendo nada. Estariam como se tivesse tudo tranquilo, se preocupando com comida, com bebida, com festa e vida normal, sem perceber nada. Não estavam percebendo. Note que o tema de hoje é os sinais de alerta e de advertência de Jesus Cristo sobre a sua volta e sobre o fim do mundo. Os sinais de alerta. Então, o Senhor falou que não vai passar essa geração que tiver acontecendo esses sinais, ou seja, e ele fala que é o sinal que é a geração que a figueira brotou, e a figueira é Israel, como eu já falei na lição anterior, a figueira é o povo de Israel que voltou para a Palestina, voltou para a terra deles depois de quase 2000 anos sem pátria, voltou para a Palestina em 1948, portanto a figueira já brotou em 1948, nós estamos em 2025, portanto já estamos há quase 100 anos que a figueira brotou, portanto a geração que a figueira brotou está terminando. Se for uma geração de 100 anos, terminaria em 2048. Se for uma geração de 80 anos, como muitos defendem, que a Bíblia fala de geração de 80 anos, estaremos aí por volta de 2030. De qualquer maneira, o Senhor falou que não passaria essa geração sem que acontecesse todas essas coisas, todos esses sinais, incluindo a volta dele à Terra. Aí ele fala que seria como nos dias de Noé, que as pessoas estariam desapercebidas, desatentas, cuidando das suas vidas materiais, só pensando nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, correndo o dia inteiro, a noite inteira, e não tinham tempo para se preocupar com a sua vida espiritual, para seu relacionamento com Deus, para como é que está vivendo, como é que está a vida espiritual, se está se preparando, se está preparado, se está fazendo o que Deus pede. E o Senhor disse que as pessoas estariam desapercebidas como na época de Noé. Queridos, estamos vendo a mesma coisa em nossos dias. As pessoas estão totalmente desapercebidas. Por mais que Deus esteja falando, não apenas com a pregação, com a Bíblia, com as pregações nas igrejas, nas redes sociais, enfim, todo mundo tem uma Bíblia em casa, tem pessoas falando da Bíblia o dia inteiro, mas, além disso, Deus está falando com a natureza, usando a natureza, falando com circunstância, com tempestade, com terremoto, com doença, com guerra, com violência, com tudo quanto é coisa. Mas as pessoas continuam
muitos continuam desapercebidos. E o alerta do Senhor nesse texto é: presta atenção, assim como foi nos dias de Noé, que o mundo estava desapercebido, só salvou Noé e sua família, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí ele fala: então estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão duas moendo em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar ou minar a sua casa. Ou seja, assim como a gente não sabe que hora que o ladrão chega, porque ele não avisa a hora que ele vai chegar, o Senhor está dizendo que assim será a sua volta. Ele não vai avisar a hora e nem o dia. Está avisando o tempo. Ele elencou aí vários sinais que estariam acontecendo na época da sua volta. E os sinais estão todos aí, no capítulo 24 de Mateus. Já falamos 2 lições sobre isso, mais uma hoje. E, queridos, daqui a pouco a gente vai ver ele repetindo isso no livro de Marcos. E aí ele fala assim: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E aí ele vai contar uma historinha. Considerai uma coisa: se o pai da família soubesse que hora que vem o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos e não despercebidos, estáis apercebidos, vigiando, atento, acordado, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. E aí ele conta finalmente uma história. Ele conta uma historinha. E ele começa perguntando: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ele conta a historinha como fosse um fazendeiro, um homem muito rico, foi viajar e deixou a sua casa aos cuidados dos seus servos, para cuidar de todos os seus bens. E aí o Senhor está dizendo que ele foi para o céu, preparar lugar, e deixou a igreja incumbida de uma missão na terra. Cada filho de Deus tem uma missão na terra. Primeiro, se converter, aceitar Jesus, nascer de novo, se tornar um filho de Deus, viver aqui como filho de Deus, ser luz do mundo e sal da terra. Viver Deus, sua palavra, seus princípios. Andar com Deus. Segunda coisa, cuidar do reino de Deus aqui na terra. Pregar o evangelho através da sua vida, através do exemplo e através também da pregação do evangelho. Seja falando, seja contribuindo para que o evangelho seja pregado. Enfim, o pai de família viajou e deixou a sua casa, os seus bens, a cuidado dos seus servos. E aí ele fala: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo como? Cuidando dos bens que Deus entregou, cuidando da missão. E aí ele fala: em verdade vos digo que porá aquele servo sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor vai demorar, vai tardar para vir. Ou seja, o Senhor diz que cristão que fala que Jesus vai demorar, que está despercebido, desatento, dormindo, é mau servo. Não está cuidando da vida espiritual dele nem da dos outros. Está dormindo. Não cuida nem dele nem dos outros. E aí ele fala: se o mau servo, que eu confiei os meus bens, disser: o meu Senhor vai demorar para voltar, e daí o que eu vou fazer? Eu vou começar a espancar os meus conservos, ou seja, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que Deus confiou para me cuidar, eu vou espancar, eu vou tratar de qualquer jeito, vou comer e beber com os ébrios, ou seja, vou me misturar com o mundo e vou começar a comer e beber as bebidas do mundo. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus queridos, essas são as advertências, os sinais de advertência e de alerta de Cristo nesse texto. Primeiro ele fala que vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão estar desapercebidas, não vão ver os sinais, não vão perceber os sinais e vão estar desapercebidos. Por isso, vai estar dois
num campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Vai estar duas moendo no moinho, uma será levada, a outra vai ser deixada. Aí ele conta a história do pai de família que soubesse que a hora que vem um ladrão, estaria acordado e vigilante para não deixar o ladrão roubar a casa. É isso que ele está dizendo. Como nós não sabemos a hora, precisamos estar acordados e vigilantes 24 horas por dia, porque não sabemos qual a hora que Cristo volta. E daí ele conta essa historinha que o servo, que o patrão, o homem rico, foi viajar, foi embora, entregou seus bens para os seus servos. É uma figura, é uma história simbolizando a igreja, simbolizando os cristãos. O Senhor foi para o céu e deixou a igreja com a missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da século. A igreja tem uma missão na terra. Eu e você temos uma missão na terra. Além de cuidar da nossa vida espiritual, temos uma missão de cuidar de pessoas, de levar o evangelho a todo mundo. E é isso que ele está falando nessa parte final. O servo que for fiel vai ser constituído sobre todos os bens de Deus. O mau servo que fala: não, vai demorar para voltar, eu vou me misturar com o mundo, começar a dar pancada nos outros crentes, brigar com os outros crentes, arrumar confusão, como a gente está vendo aí nas redes sociais, crentaiada brigando, tacando pedrada um no outro. É isso que ele está falando aqui. Começar a brigar com os conservos e comer e beber com o mundo, com os ébrios, com as pessoas do mundo. Virar o Senhor numa hora que ele não sabe, num dia que ele não espera, e a sua parte vai ser com os hipócritas, o lugar aonde que só tem choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno, o lago de fogo. Essa é a palavra de advertência de Mateus capítulo 24. Agora eu quero que você caminhe aí, aproveitar o tempo, passa para Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos do versículo 28 em diante. Acha aí Marcos 13, do 28 em diante. Vamos ver a advertência agora no livro de Marcos. Ele começa dizendo o seguinte, 13, a partir do 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo está tenro e brota, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão, o tempo da colheita está chegando. Assim também vocês, quando virem essas coisas, esses sinais acontecerem, sabei que já está às portas, está perto, está às portas. Ele falou: quando vocês virem todos esses sinais que eu falei acontecerem, incluindo a figueira brotar, que é o povo de Israel, fica atento, porque já está às portas, já está perto, o tempo da minha volta está perto e já está às portas, está chegando. Na verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Repete a mesma palavra lá de Mateus. De novo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ele diz que passa céu e terra, mas não passa a palavra que ele está falando. Nada do que ele disse aqui vai ficar sem se cumprir. Nada. Por isso não podemos brincar e nem dormir. E aí ele fala: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, mas somente o Pai. O dia e a hora só Deus sabe, mas o tempo todos nós sabemos. Ele está falando aí qual seria o tempo. O tempo que esses sinais estivessem acontecendo. Essa geração. E nós estamos nessa geração, queridos. E agora, olha o versículo. Olha o versículo que eu botei lá como as 3 palavras que eu extraí desse texto. Olhai, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Presta atenção, queridos, nessas 3 palavras. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o dia da volta. Então ele mandou olhar e prestar atenção no que está acontecendo. Não é só orar, tem gente que só ora. Ele falou: olha o que está acontecendo ao seu redor. Olha para a palavra, lê a palavra, medita na palavra e olha o que está acontecendo com o mundo ao seu redor. Está acontecendo guerra? Está acontecendo nação contra nação? Está acontecendo falsos cristos? Tem muita gente esfriando da fé? Tem muita gente desviando do evangelho? Tem muita gente se escandalizando com o evangelho por causa daqueles que dão um mau testemunho? Pois é isso mesmo, é o tempo do fim. Ia acontecer tudo isso. Está acontecendo sinais
terríveis no céu, na lua, nas estrelas, as pessoas estão se assombrando com os sinais que estão acontecendo, homens desmaiando de terror pelas coisas que vão acontecer com o mundo. Você está vendo isso? Ele pergunta. É o tempo do fim. Olha para tudo isso. Olha para tudo isso. Você está vendo a família? Pai contra filho, filho contra pai. Você está vendo uma época que os inimigos do ser humano começam dentro da própria casa? A guerra está começando dentro das próprias famílias? Pois é o tempo do fim. Os falsos cristos, a comercialização do evangelho, o evangelho barato, o evangelho que só prega bênção e prosperidade, não prega arrependimento, não prega conversão, não prega novo nascimento, não prega da volta de Cristo, não prega dos sinais que antecederiam a volta e dos alertas para nos preparar. É o evangelho falso. Olhe, vigie e ore. São 3 palavras. Olhai, vigiai e orai. Ele falou, olhe para o que está acontecendo, vigie, ou seja, não durma, vigie, presta atenção e ore para que você possa estar sendo fortalecido em Deus, para que você esteja se revestindo de Deus, do seu poder, para você vencer os dias finais, que são tempos difíceis. Por isso, ore muito, ore sem cessar. Busque a presença de Deus, se revista de Deus, se encha de Deus, do Espírito Santo, para que você possa ter poder para vencer. Então, 3 palavras que eu chamo a atenção de cada um de vocês. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo, o momento da volta. E aí ele conta mais uma historinha. É como se um homem partindo para fora da sua terra, deixasse a sua casa, novamente repete a mesma história de Mateus. O homem rico viaja, vai embora, deixa a sua casa, os seus bens, e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua tarefa, e manda cada um cuidar das suas coisas. E fala para o porteiro, cuide da porta e vigie. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se vai vir de tarde, se vai vir meia-noite, se vai vir no cantar do galo, ou se vai vir pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que vos digo a todos, vigiai. Então, queridos, essa é a advertência e o alerta de Cristo em Marcos 13, 28 a 37. Tínhamos visto na primeira parte, Mateus 24. Agora, Marcos 13, 28 a 37. Quase as mesmas coisas, com mais algumas coisas novas sendo acrescentadas. Vigiai, porque vocês não sabem a hora que o Senhor chega. Não sabe se chega à tarde, não sabe se chega meia-noite, não sabe se chega no cantar do galo, ou se pela manhã, ou durante o dia. Para que, vindo de improviso, ou seja, Jesus vai voltar de improviso. Os sinais já estão aí, mas ele não vai passar na casa de ninguém acordando. Não vai passar no trabalho de ninguém dizendo, estou chegando. Não. Os sinais estão aí. A palavra está aí. Os sinais acontecendo no mundo inteiro. Todos os sinais. Portanto, ele já avisou. Ele vem como ladrão. Quem tiver preparado vai, quem tiver despreparado fica. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que eu digo a todos, ou seja, é para todos, vigiai. É para todos nós, vigiai. Então, meu querido, eu concluo essa palavra com essas 3 palavrinhas. Olhai, vigiai e orai. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esses sinais de advertência, de alerta do Senhor, registrado por Mateus e por Marcos. Lucas também fala disso, mas nós vamos parar por aqui hoje. Senhor, que cada um de nós, que cada irmão que está ouvindo essa palavra, possa estar sendo acordado, sacudido, despertado, porque não é tempo mais de dormir, não é tempo mais de descuidar, não é tempo mais de brincar com a nossa vida espiritual. O Senhor está alertando pela palavra e está alertando através dos sinais na natureza, os sinais nas nações, as guerras, nação contra nação, família, as guerras dentro da família, as doenças e tanta coisa acontecendo. Senhor, nos desperta, Senhor, nos acorda, ajuda a mim, ajuda cada irmão que está ouvindo essa palavra, os que ainda vão ouvir. Não nos deixe dormir, nos inquiete, nos incomode. Senhor, não nos deixe dormir. Tenha misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa negligência. Temos
estado descuidado, temos estado envolto com tantas coisas desse mundo e gastando pouco tempo preparando para o encontro contigo. Ajuda a mudar o nosso foco. Ajuda a mudar o nosso estilo de vida. Ajuda a mudar o nosso modo de viver, para que não sejamos tomados de improviso, porque o Senhor disse que vai ser como nos dias de Noé. Na época de Noé, só ele entrou na arca, os outros não deram atenção, e a arca foi fechada pelo Senhor. A porta foi fechada e o dilúvio chegou. Senhor, a porta da graça está perto, próxima a fechar. E o Senhor vai fechar a porta da graça, vai arrebatar a igreja, virá o período da grande tribulação e depois o julgamento daqueles que não ouviram a tua palavra. Ajuda a estarmos preparados para sermos levados, arrebatados, para evitarmos de passar pela grande tribulação e de sermos levados para o juízo, para a condenação, como lemos nesses textos. Obrigado por tua palavra, obrigado por falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.